psicóloga e ela veio como uma convidada muito especial para conversar sobre o assunto conscientização dos transtornos alimentares. Thaís, fala um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem, saber um pouquinho do seu trabalho. Bom, primeiro, obrigada, né, Raquel, pelo convite. Estou muito feliz da gente estar aqui para poder dialogar de um assunto tão importante, né, que é a nossa relação com o corpo, com a comida, é algo que eu acredito bastante, né? Eu sou psicóloga, faço parte do grupo da Unicamp, do GETA, que é o grupo interdisciplinar de assistência e estudos em transtornos alimentares. Bacana. Sou também formada especialista, né, na abordagem a qual eu trabalho, que é uma abordagem existencialista, e atuo aí na clínica já tem aproximadamente uns 5 anos, né, que eu venho atuando aí como psicóloga clínica. Ai, que bacana. Eu também tenho muito a agradecer o meu convite. Você aceitou, né, o meu convite, porque não é fácil, gente, estar aqui para conversar e ser gravado e falar e também colocar o nosso posicionamento, porque querendo ou não, a gente estuda muito, mas a gente acaba colocando o nosso posicionamento pessoal e que a gente acredita, né, de tantos estudos do que é legal e o que é importante de ser aplicado no dia a dia da vida das pessoas e o quanto a gente influencia, né, a vida das pessoas, o tanto que a gente pode, dependendo de uma fala ou de um... Ai, não posso nem dizer assim, mas às vezes até um gesto que a gente fizer, a pessoa muda até a forma como ela come, o que ela deixa de comer ou o que ela vai comer, né? Sim. Então, falar sobre transtorno alimentar, gente, é muito importante, porque às vezes a gente sempre tem alguém por perto, ou até mesmo a gente pode estar com algum sinal ou sintoma que é importante a gente perceber e procurar ajuda, né? Porque é importante ter a ajuda de profissional. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a multidisciplinaridade que é importante nessa situação. E como eu, nutricionista, acabo... não trabalho muito com transtorno alimentar, não é o que eu tenho mais, porque também como... não é a minha especialidade, né? Não me especializei ainda, mas acaba que quando eu fiz residência em saúde da família, a gente acaba tendo um pouco de tudo. Sim. E transtorno alimentar também acaba aparecendo. E existe muito, viu, gente? Né? A gente achar que é mundo de Alice, que esse negócio só acontece no vizinho. Toda família tem um, ou sempre tem alguém por perto que passa por isso. Então é importante a gente discutir esse assunto. E falando também, né, que dia 2 de junho é o dia da conscientização dos transtornos alimentares. Então é importante a gente discutir, falar e refletir, ver como isso pode ajudar a gente e ajudar até mesmo o outro. E como eu disse que não é minha especialidade, eu trouxe aqui a especialista do assunto para a gente discutir um pouquinho. E eu queria saber, assim, o que são, assim, transtornos alimentares? Explica um pouquinho pra gente o que pode ser caracterizado, que se ouve pra lá e pra cá, mas a gente às vezes não sabe o que é, né? Conta pra gente, Thaís. Ok. Bom, eu acho que só enfatizando, né, um pouco da sua fala, nosso objetivo aqui é justamente trazer uma reflexão, né, trazer luz para um assunto que muitas vezes acaba sendo muito sensível, né? E propiciar realmente uma elucidação do que pode ser isso, né? Nosso objetivo não é trazer nenhum tipo de diagnóstico, de fazer nenhum tipo de caracterização, né? Mas a gente poder se aproximar um pouco desse tema, que a gente entende que tem uma certa sensibilidade para falar, né? Então, acho que esse era um ponto que eu gostaria de enfatizar aqui com você. É importante isso que você falou sobre o diagnóstico, né? A gente vai conversar aqui, gente, é uma conversa, não é uma coisa assim, nossa, então tenho esses sinais e sintomas, autodiagnostiquei. Exatamente. Não é isso, misericórdia, hein? É para vocês poderem perceber, e eu acho que ter consciência do seu corpo é muito importante. Eu acho que, até como já passei por situações de problemas psicológicos, eu acho que ter consciência do que eu sinto, do que eu percebo é importante. Exatamente. Então, eu acho que para o transtorno também é importante a gente se perceber. Então, gente, nada de se autodiagnosticar, misericórdia. Acho que falar, ensinar, divulgar, promover esse conhecimento, né? É o que vai nos trazer mais clareza, é o que pode nos indicar um caminho de busca, né? Sim. Que seja dessa autoconsciência, dessa busca de entender, nossa, como é que eu tô me relacionando, né? Enfim, eu acho que a gente acredita muito na promoção e no ensino, né? Sobre a temática. Mas se a gente fosse pensar de uma maneira mais simples, o que são os transtornos alimentares, vamos pensar a partir de uma alteração, né, em quadros psiquiátricos em que o foco da pessoa está muito insistentemente em pensar na sua relação com o corpo e com a comida,
né? Então, ela acaba tendo alterações psíquicas, emocionais, comportamentais, relacionais, sociais, em que a questão está permeada com o corpo. Então, por exemplo, sei lá, eu passo a não frequentar mais eventos porque eu não quero que as pessoas me vejam comendo. Tô aqui dando um exemplo, tá? Então, o foco da vida, o eixo central é o corpo e a comida, tá? Então, se a gente pudesse pensar... Passa a não ter mais interesse em outro aspecto, né? Exato, ela passa a ter esse tipo de dificuldade e isso vai perdendo desinteresse pelos outros campos da vida, né? Tudo vai girando em torno do corpo e da comida. Entendi. E quais, assim, que existem? Eu sei que tem vários, né, transtornos, mas fala pra gente, assim, quais que... A gente sabe que tem alguns aí mais em voga, né, a bulimia. Então, conta aí pra gente os que são os que mais acontecem, ou que você vê mais, talvez, na prática clínica, ou até lá no seu grupo, o que é que vocês aparecem mais, assim, sabe? Eu acho que eu pensei aqui pra gente poder até falar nessa conversa de 3 que acho que são os mais conhecidos, né? Anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar, né? Vamos começar pela anorexia. Ela se caracteriza por um excesso de controle em relação ao próprio corpo e à comida. Então, tudo passa a ser muito rígido. O controle de calorias, a ingesta, né? Vai fazendo uma alta atividade física com o objetivo cada vez mais de perder peso. Existe uma distorção da própria imagem. Então, a pessoa se vê muito maior do que ela é, por exemplo, né? E a anorexia, dentro aí dos adoecimentos mentais, é o único que nos leva ao caminho de uma possível morte. O que eu quero dizer com isso, né? Além dela provocar essas alterações comportamentais, emocionais na imagem, a pessoa ela tem também agravamentos em quadros clínicos, né? Então ela vai ficando desnutrida, baixo potássio, ela não vai mais produzindo hormônios, né? Porque vai reduzindo a proteína, e proteína é de hormônio, ou Exato. Hormônio é feito de proteína e feito de gordura, ela não vai consumindo nem proteína e nem gordura, e aí causa esse tipo de situação, né? Exato, e aí isso vai agravando os quadros clínicos com a possibilidade de levar a óbito, né? Então a gente vê que a anorexia, ela principalmente atinge o público feminino com adolescentes e crianças e o começo da fase adulta. O que hoje a gente vem percebendo muito é cada vez mais que esses quadros se iniciam mais cedo, né? Então, cada vez mais a gente vai vendo que crianças muito novas, assim, já vão desenvolvendo alguma dificuldade, alguma distorção, enfim, aí em relação... Enquanto criança, né? Enquanto criança. Assim, eu vou compartilhar contigo... Por exemplo, eu atendo uma paciente criança, né? 8 anos, atendo vários, na verdade. Mas uma, ela está com obesidade, né, acima do peso, e aí ela estava falando como que na escola ela sofre bullying, né, e aí ela me contou ontem certos apelidos que ela é chamada. E aí eu fico pensando, né, trazendo agora porque você está falando de criança, ela tem 8 anos, pensa, você acabou de falar público feminino, mais jovens, então eu fico pensando assim, qual o risco, né, dessa criança desenvolver talvez esse tipo de situação por causa do que ela sofre na escola, e aí ter esse complexo, esqueci como fala, mas esse foco todo em comida e corpo, e esquecer do resto, né, do que a escola proporciona, né, que é a socialização, entre outras coisas. E aí eu acho que isso pega um ponto, né, Raquel, muito sensível, que os transtornos alimentares, né, vamos dizer assim, no modo geral, eles não têm uma causa única, uma causa específica, né? Eles são multifatoriais. Então, assim, existem vários elementos que podem, né, compor para este caminho do desenvolvimento de um transtorno alimentar, né? Então, assim, é um diagnóstico difícil de ser feito, leva-se tempo, né? E enfatizando, assim, a importância do tratamento multidisciplinar. Não é o psicólogo que atua sozinho, né? Tampouco nutricionista ou só o médico psiquiatra, né? Quem é que vai desenvolver um diagnóstico é o médico psiquiatra, mas assim,
o diagnóstico ele é feito, o tratamento, né? Ele é feito em conjunto com as áreas, né? Elas precisam, uma área precisa da outra para poder fazer essa intervenção, poder fazer um tratamento mais interessante, adequado, ajustado. Então a gente não trabalha sozinho. Jamais, gente, jamais. Quem dera a gente desse conta, mas não dá. É difícil porque é um tratamento, como é multifatorial, você precisa Sim. de multiprofissionais para poder ajudar ali. E é uma coisa muito séria, que tem que ser levada muito a sério mesmo, não é brincadeira. Então, eu como nutricionista mesmo, às vezes chega algum tipo de paciente desse no consultório, a primeira coisa que eu pergunto, se já está fazendo acompanhamento, porque ou se ele autodiagnosticou, né? Porque quem dá o diagnóstico, gente, é o médico psiquiatra, né? Então, nem psicólogo, nem nutricionista tem essa atribuição de diagnosticar. Então, às vezes a pessoa já chega a ser autodiagnosticado lá, né? Exato. Então, a gente tenta encaminhar para as áreas responsáveis mesmo, cada um no seu campo, mas também fazendo o que a gente Atuando fala. de maneira conjunta, Atuar né? de maneira conjunta. Porque isso que é importante em prol do resultado lá do paciente, né? Do indivíduo, porque é isso que a gente quer, que ele faça o tratamento e tenha benefícios com esse tratamento. Né? Exatamente. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Yaí Nutripod sobre conscientização dos transtornos alimentares com a psicóloga Thaís Tortosa, que a gente vai continuar e falar no próximo bloco e continuar falando sobre esse assunto. Não sai daí, não deixe de nos seguir.